Como sempre, vou procurar um filtro, galera do bem. Enquanto o povo vai chegando, eu vou achar um filtro. Eita, beleza. Que eu não tô achando filtro nenhum. Gente, tô procurando um filtro, tá? Enquanto o pessoal tá entrando. Boa noite, Wingley, tudo bem? Bom lhe ver por aqui. Queria achar, só que eu não tô localizando. Boa noite, Erickson, tudo bem, querido? Eu tô aqui, gente, procurando um filtro, tá? É só eu achar um assim pra ver se tapeia o dia que eu tive meio intenso hoje de trabalho, né? E aí essa hora você trabalhar quarta-feira o dia inteiro e aí chega essa hora pegar e emendar com uma live é coisa meio interessante de fazer. Mas enfim, gratidão, tá? Vocês, a Wanda. Ai, gente, eu tô procurando um filtro, tá? O povo que tá entrando aí não vão estranhar. Eu podia colocar esse de coraçãozinho, né, galera? Porque tem muita gente aí que sofre abuso e acha que é amor, né? Então acho que seria interessante eu colocar um de coração. Eu acho até que eu vou deixar esse de coração. E aí, galera, enquanto o povo não chega, eu tô buscando um filtro aqui, tá? Boa noite. Que coisa boa ver a Wanda aqui. Túria Moraes, o Erickson, o Wingley. Que coisa rica. Wanda, querida, quanto tempo, né? Que bom lhe ver, viu? Acho que eu vou deixar esse aqui. E depois eu troco quando eu tiver com vontade. Porque eu sou dessas. Enjoei e troquei. Muito bom vocês. E aí, gente, o nosso tema, né? É um tema bem interessante, no sentido de que ele é muito recorrente. Muitas vezes a gente não tem a mínima ideia do que seja isso, ou que a gente passa por uma situação assim. Mas ele é um tema presente, infelizmente, muito presente. Boa noite, Glória. Gente, vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir falar com quem está entrando, tá? Para que eu não pare a nossa fala. Mas eu vejo que está entrando, sintam-se todos muito acolhidos, né? Sintam-se abraçados, né? Por mim, gratidão por estarem aqui, por vir escutar um pouquinho sobre esse tema. Por que eu escolhi isso, né? Porque, como eu falei agora, é um tema recorrente, é um tema persistente, é um tema que está aí. Muitas vezes a gente não identifica, muitas vezes a gente sofre abuso e a gente não faz a mínima ideia de que sofre isso. A gente de fato acha que é amor, né? A gente não percebe. E como a gente atende muitas pessoas de saúde mental, muitas dessas pessoas são mulheres que elas buscam ajuda. E aí elas trazem diversos sintomas que elas referem psiquiátricos, caso de medicação muitas vezes. Mas quando a gente vai perceber o que há por ali, o que há ali de fato, existe abuso, muito abuso que nem ela identificou. Então muitas vezes uma cliente que chega até nós, né, referindo que ela não dorme bem, ela chora frequentemente, ela anda triste, mais isolada, medos, angústias, né? Também existe uma questão na alimentação, né? Isso altera, né, o padrão que ela tinha alimentar. Diversas coisas que ela traz, que quando você vai ver, de fato, existe um fundo de um abuso. E aí, gente, o abuso contra a mulher, ele é muito sutil, muitas vezes. Não é só aquele abuso que chega ao extrapolamento, que chega à agressão física, né?
ou uma agressão psicológica mais clara. Muitas vezes o abuso, ele vem na sutileza, e aí as mulheres não percebem, né, muitas vezes que isso é abuso. E aí eu quero colocar aqui sobre o ciclo do abuso, que são 3 fases, tá? Isso é muito importante que, né, a gente saiba. E aí vocês já podem identificar se vocês têm um relacionamento assim. Para quem é homem que tá aqui, tem, né, sei lá, uma esposa, uma namorada, né? Você já pode identificar se você é uma pessoa abusadora, se é uma pessoa que abusa de alguém, né? Gente, e assim, isso vale também para relações homossexuais. Muitas vezes, tá, gente? Acontece muito. Se eu tenho um casal homossexual, seja ela deles ou delas, né? O que vai acontecer? Muitas vezes um deles ou uma delas assume esse papel do homem, assume esse papel do macho, digamos assim. E aí tende essa pessoa que assume o papel, ela também abusa, né? Então também é para que a gente fique atenta a isso também. Então, quando eu falo desse ciclo desse abuso, que eu comecei a falar inicialmente, ele tem 3 fases, tá? Então a gente tem que ter claro muito bem o que são essas fases e o que cada fase ela traz. Então, gente, assim, a fase 1 é quando aumenta a tensão. O que é isso? Você que tem um relacionamento, onde muitas vezes, eu vou falar o homem, tá? Até porque eu trago aqui a violência contra a mulher, então eu vou usar muito o papel do homem, mas aí vocês percebam quem aí na relação assume esse papel, tá? Que também pode acontecer. É quando o homem, ele de fato, ele se coloca mais bravo, agressivo, com pouca paciência, ele explode facilmente. Então é quando o homem muitas vezes ele se coloca mais agressivo. E aí o que acontece? Geralmente a mulher, quando ela vivencia isso, ela tenta justificar essa ação do homem. Ela pode falar, é porque ele não tá bem no emprego, ele teve um dia muito tenso, ele tá com a cabeça muito atribulada, ele não tá tendo dinheiro suficiente, estamos numa crise financeira, as coisas estão muito caras e ele tá passando por alguma crise interna. Então, geralmente a mulher tenta justificar o ato do homem. Essa é a fase 1. É quando aumenta a tensão, o homem fica mais bravo, mas a mulher tenta tapear de uma certa forma, né? E geralmente nessa fase, ela não conta muito para a família, ou mesmo amigos. Ela tenta tapear isso, até porque para ela muitas vezes, não é sempre, tá? Mas muitas vezes, grande parte das vezes, ela não tem a dimensão que aquilo seja agressão, né? Violência contra ela, e ela pega e justifica com tudo isso que eu trouxe agora. Tá trabalhando muito, tá muito estressado, teve um dia ruim. E aí a mulher, de uma certa forma, tenta ver se acalma, abranda a situação. E o que tem de acontecer muitas vezes? A mulher se coloca numa situação de pisando em ovos. Ela faz de tudo para que a pessoa não se estresse. Ela tenta ver se agrada essa pessoa, esse homem, de todas as maneiras, para que ele não sofra, para que ele não fique mais estressado e não venha com mais agressões, né? Isso, como eu te falei, como eu já disse, né, acontece de forma mais sutil,
entre aspas, mas acontece. Então, às vezes um grito, às vezes você falar mais alto, bater uma porta, de repente ele até quebra algum objeto, pode até ser, tá? Então essa é a fase 1. Essa fase 1, ela pode levar a gente anos dessa forma, anos. E aí as pessoas, a mulher, ela leva essa vida de, digamos, como é que eu posso falar? Essa forma como eu trouxe agora, ela pisa em ovos por anos. E isso para a mulher é muito adoecedor, porque ela não consegue ter uma vida calma e tranquila. Ela vive a vida em torno de agradar ao homem. Agradar ao homem. Então ela vive nessa situação de tentar agradar ao homem. Isso dura anos. Isso causa muito sofrimento? Causa. Mas ela ainda não tem muito claro o que é isso. Ela acha que tudo bem, ainda dá para levar. A fase 2, gente, eu não vou comentar aqui tudo, porque senão eu me perco aqui, tá? Mas eu também tô lendo aqui vocês escrevendo, tá? Então, muito grata a todos que estão entrando agora. O Michael, a Luciana, nossa, gente, a Fran, querida, a Maria, tranquilo, sim, muita gratidão mesmo, tá? O Johnny, querido, que tá aqui também, a Manu, a Isabelle, a Romaiana, a Patrícia Kolbe, querida, da psicologia, muito bacana. Tem muito psicólogo aqui, viu, gente? Muito bom, né? Gratidão. Então, vamos lá. A fase 1 tá posta. A fase 2. A fase 2, galera, é quando esse homem de fato explode. E aí, muitas vezes, é com uma agressão, é com uma agressão física, né? Ele explode de uma forma, essa é a fase 2. A fase 1 foi a sutileza, entre aspas. Eu vou só falar aqui um pouquinho, até porque a Nádia acabou de entrar. A fase 1, Nádia, eu falei agorinha, querida. A fase 1 é quando esse agressor, ele, de uma certa forma, ele fica mais bravo, agressivo em casa, mas a mulher tenta justificar essa atitude dele. Ela diz, é porque ele teve um dia atribulado, ele tá com problemas, e assim ela pensa em diversas formas para que ela não tenha clareza ainda de que aquilo já é uma agressão. Fase 1. Fase 2 é quando o homem explode de uma vez. Então, geralmente ele quebra alguma coisa, ou ele atenta contra a mulher, ou ele agride fisicamente. E aí a fase 2, como é que eu posso falar? Ela gera mais um caos porque ela é mais agressiva. Nessa fase, a mulher tende a geralmente procurar alguma ajuda, tá? Geralmente. Eu vou falar geralmente, mas geralmente que no meu perceber, com os casos que a gente atende, muitas vezes elas também não buscam ajuda ali na fase 2, tá? Só para que conste aqui. Mas enfim, geralmente, mais ou menos geralmente, elas buscam ajuda. Então, às vezes, elas dizem para a família, elas buscam abrigamento na casa de amigos, familiares. Tudo isso pode acontecer. Pode acontecer de ela ir começar a ver se faz um BO contra o marido, né? Denuncia, pode acontecer. Tá? Geralmente acontece isso. E aí é a fase em que a mulher geralmente pede separação. E a mulher pede separação, só que o que acontece? Aí eu vou falar uma experiência que nós temos, né? Que eu tenho, inclusive. Atendimentos e companhia, pessoal e companhia. O que acontece? Na fase 3, na fase 2, que é a mais, digamos, forte, digamos assim, que ela geralmente toma alguma atitude, ela sai de casa, ela denuncia o marido. O que acontece? Tende ao marido, companheiro, seja lá quem seja, o homem, ele tende a buscar fazer as pazes.
ele busca fazer as pazes, né? Que é já entrando na fase 3, que é o homem começar a entrar no estágio de arrependimento. E aí ele vai falar que ele muda, que ele nunca mais fará isso. Ele vai ficar nessa, a tônica dele gira em torno disso, que ele vai mudar, que não faz mais isso, que está arrependido. Essa é a fase 3. Geralmente a mulher tende a perdoar. Por quê? Porque existe ainda na nossa sociedade como é que eu posso falar? Uma tônica patriarcal, onde o homem é colocado em evidência e a mulher muitas vezes é abafada, até o que ela sente, o que ela sente, o que ela fala. Ela perde isso porque a sociedade patriarcal, que aí a gente também ouve isso na nossa casa, das nossas mães, das nossas tias, nossas avós, nossas vizinhas, nossas amigas. Geralmente a gente ouve o quê? Pense nos seus filhos. Você tem uma família linda, não deixe o seu marido. Muitas vezes a mulher até, gente, é tão forte essa história de o quanto as pessoas querem colocar que no fundo a mulher tem que perdoar, que a mulher muitas vezes sente culpa pela situação. Ela acha que ela de alguma forma ela errou. Ela acha que ela praticou algum erro naquela situação. Então assim, é uma situação muito delicada para a mulher, porque muitas voltam para os maridos. Muitas acreditam que de fato ele vai mudar. E muitas também não querem ser a mulher, aquela mulher que abandonou o marido, que vive só, que está com os filhos, que não tem mais o homem. Porque a sociedade que a gente vive, ela indelege, né, o homem como a figura central. Ela ainda elege esse homem como a figura central. Então, pra gente, né, que vive nessa sociedade, né, a mulher, é uma situação muito delicada. Porque a gente, né, além de sofrer todo o abuso que esses ciclos trazem, né, a gente ainda se vê na obrigação de ficar com o sujeito, porque senão eu vou ser a mãe má. Eu vou ser a esposa má, eu vou ser a mulher má, a mulher que abandonou sua casa, a mulher que não pensou na família, não pensou nos filhos, a mulher que poderia ter praticado o perdão ao seu marido. Então, além de tudo isso, a mulher ainda passa por isso. E isso para a mulher é muito forte, porque muitas vezes ela, nessa fase em que as pessoas a julgam muito, e que ela se vê nessa obrigação de voltar para casa com esse marido, e ela até chega a acreditar no marido muitas vezes, de que de fato ele vai mudar. É muito difícil porque para ela, na mente dela, a cabeça dela, são coisas que se chocam, porque ela fica dividida de uma certa forma entre ela, o que para ela faz bem, o que para ela é mais leve, tranquilo, de uma certa forma, e o que o meio social exige dela, a família exige dela, e ela mesma exige dela, muitas vezes. Porque até a gente, a mulher, ela cria uma certa expectativa nela mesma, do como ela deve ser como mulher. A mulher perfeita, a mulher que está na sua casa agradando a família, o marido, a mulher que serve, a mulher que tem que estar o tempo inteiro bem, né, para a família. Vocês não já viram aquele dito que fala, né, que ela, a mulher, é o esteio da casa, né? Isso é
Não sei nem se é bíblico, não me recordo agora. Se né, caso alguém saiba, vocês ponham aqui. Mas eu lembro que existe muito isso, né? Você fala assim, a mulher é o esteio da casa. Gente, você ser isso de algum lugar, o esteio de algum lugar, é um peso muito grande que essa mulher carrega. Porque ela sente que se ela falhar, ela sair, tudo vai desmoronar. E na verdade não é bem assim, né? Então assim, a fase 3, que é o arrependimento do homem, tá? Que ele se mostra um gentleman que vai mudar, é a fase da lua de mel. E o que acontece? O homem agrada a mulher de todas as formas, ele dá presentes, ele oferece viagens. Nossa, gente, tudo de bom. É a fase da lua de mel. E aí a mulher muitas vezes também, né, cai nisso daí. Soma-se, né, a fase de lua de mel, onde o homem se mostra um gentleman, né, e que muda, e juntamente com o peso que ela traz nas costas por ser o esteio da casa, né, e o quanto as pessoas cobram a ela sobre isso. E aí ela geralmente volta, né? Gente, e aí muitas vezes as mulheres voltam e essa fase dura até um tempo. É uma fase de ouro do casamento, né? É como mesmo se fosse a lua de mel novamente. Mas o que tem de acontecer? Tudo volta a ser como antes. Mais uma vez, o ciclo do abuso, ele volta. Aí ele volta para a fase 1. Ele vai começar de novo com as agressões na fala, mais agressivo. Aquilo que eu já trouxe até aqui, da fase 1, 2 e 3. Então, o que tem de acontecer? Da fase 3, volta para a fase 1. Esse é o ciclo do abuso. É um círculo onde da fase 1 pula para 2, para 3 e volta para 1 de novo. E o que geralmente acontece é que quanto mais você está nesse ciclo, quanto mais você está na permissão, onde você vive todo esse abuso e violência, maior é a chance de esse abuso ser cada vez mais agravado, até chegar à morte. Então assim, não é à toa que o Acre é um dos campeões em feminicídio. No Acre, os homens acham que detêm a posse das mulheres. Eles acham, assim, isso é geral, né? Mas eu vou falar aqui no nosso estado, porque é um lugar onde o feminicídio ganha disparada. Eles acham que as mulheres são suas posses, né? E aí a gente poderia falar sobre isso, que acho que dá outro tema, outro dia, porque é muito assunto. O porquê que os homens acham que as mulheres são suas posses, né? De onde vem tudo isso? Por que o homem atribui a mulher ser o objeto dele, né? É muito interessante a gente ver muito paciente que chega até, né, a gente, mulheres, né, que referem que muitas vezes elas sofrem abuso, reconhece isso muitas vezes, mas ela até pensa em sair daquele ciclo de abuso, mas o familiar vem, né, como eu trouxe há pouco, e faz as orientações. Muitas vezes a própria mãe, a mãe também fala, né? A mãe também faz a orientação para que você se mantenha, pense na família, pense nos filhos, tudo isso, tá? Gente, falar sobre abuso e violência contra a mulher é um assunto muito delicado, muito tenso, né? O que eu posso colocar mais sobre isso é que muitas vezes a mulher acha que é amor, que também, onde eu falei do ciclo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que as mulheres, o que os homens fazem para as mulheres nos casamentos, relacionamentos, companhia, que as mulheres acham que é amor e que é cuidado, tá? Gente, no fundo, não é amor, é cuidado.
Então, assim, o tema da live, os tópicos que eu coloquei, né? Eu vou até ler que eu coloquei aqui ao lado, relacionamento abusivo. Você vive um? Isso é uma pergunta, né? A outra, você acha que é amor? A outra conhece alguém que vive uma situação assim? A outra pergunta você sabe identificar um relacionamento abusivo ou uma violência contra a mulher que não está só nas relações conjugais, amorosas, também está nas relações de trabalho, também está nas relações familiares, pais contra as filhas, que não se trata só de abuso sexual, tá, gente? Abuso, ele tem diversas tônicas aí. E a outra questão que eu trago você sabe identificar, se você sabe identificar um, né? E a outra e última se você já conseguiu sair de um. Essas são as perguntas. E aí, falando sobre o amor, né? Aí eu coloquei os coraçõezinhos aqui, mas foi meio de forma irônica mesmo, tá? Que eu quis, né, colocar o coração e estrelinhas. Porque, como eu falei agora, muitas vezes não é amor, gente. Muitas vezes é controle. Então, o homem, ele se veste numa máscara de o cuidador. E aí, muitas vezes, ele não permite que a mulher tenha um trabalho. Muitas vezes, ele não permite que a mulher use certos tipos de roupa, use certas maquiagens, que a pessoa saia com certas amigas, porque ele julga que aquelas amigas não são boa companhia. Ele até, muitas vezes, ele evita que a mulher, ou ele cria situações para que impeça que a mulher mantenha as suas redes sociais e familiares. Então, não é raro, muitas vezes, a mulher perder suas amizades. A sua vida gira em torno do marido e da rede social do marido. Ela, muitas vezes, perde a rede familiar, tudo. Isso é na sutileza, não é claro, tá? Mas isso é abuso também e violência contra a mulher, de uma certa forma. Uma violência muito bárbara, interessante, eu vou trazer agora a vocês, quando, por exemplo, o marido vai falar com o chefe da esposa para que ela perca salário ou promoção, ou que ele faça a demissão dela. Isso é violência contra a mulher. E quando o marido pede isso, com a justificativa de que a mulher está mais independente financeiramente, de que a mulher agora marca mais a posição em casa, ela não aceita mais o que estava sendo colocado a ela, como era antes, né? E aí o marido, o namorado, sei lá, vai lá pedir pro patrão para demitir a mulher, para afastar a mulher, para perder cargo de mulher. Isso é violência contra a mulher. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é o auge da violência contra a mulher. E pasmem vocês, eu conheço casos assim. Conheço os casos assim. Conheço pessoalmente, inclusive, tá? Situações assim. Que quando eu soube eu fiquei chocada. Porque a gente imagina que isso só não existe em filmes, ou que não existe na atualidade. Mas sim, é muito atual. Os homens ainda se prestam ao papel de querer que as suas esposas estejam submissas a ele. E aí o interessante é que quando elas começam a tomar posse de si, crescerem, começam a voar, os homens tentam de alguma forma cortar as asinhas delas. Isso é violência contra a mulher, tá? Também é violência quando o homem, muitas vezes, não permite que a mulher fale. Ele corta a fala dela. Então, não é à toa, sei lá, vocês podem ter alguma situação que vocês já viram, vivenciaram, conhecem, né? Você está em uma roda de homens, pode ser uma roda de amigos, conversando sobre algum assunto, ou familiares, e os homens querem sempre tomar a voz, querem sempre
né? Corta a mulher, corta a fala da mulher. A mesma coisa é em reuniões profissionais. Muitas vezes as mulheres são cortadas, né? As falas delas são cortadas. O que elas querem colocar, os homens cortam, né? E o mais interessante também, porque como eu trouxe lá no começo, a gente está numa sociedade, a gente vive numa sociedade patriarcal. O que tem de acontecer também? Até as mulheres são machistas. Quando elas são machistas? De diversas formas, tá? Mas quando, por exemplo, elas protegem o homem de uma situação. Por exemplo, eu estou numa reunião, né? Com amigos ou no meu trabalho ou algo assim. E o homem corta a minha fala. Por exemplo, tá? O homem cortou a minha fala. Eu estou aqui falando sobre uma situação, uma reunião importante. O homem corta a minha fala. Muitas vezes, inclusive, não é só o homem que corta. Uma outra mulher que está na reunião, ela também corta a fala dessa mulher e ela, de uma certa forma, ela joga para o homem o poder de fala. Acontece, tá? A mulher também é machista. Então, ela defende isso. Defende o homem. Isso é muito interessante. E aí eu vou trazer a vocês uma situação que aconteceu comigo, tá? Certa vez eu procurei uma pessoa advogada, né? E essa advogada, eu falei diversas coisas para essa advogada, diversas situações, e eu percebia que ela não me apoiava nas minhas falas, tá? Não me apoiava, não me dava crédito, tipo, que eu falava, ela não... E aí, depois de um tempo eu percebi que no fundo, apesar de ela ter um discurso muito feminista, muito livre, feminista, né, causa de mulheres, no fundo ela era machista. Porque no fundo ela defendia o machismo, ela defendia o poder do homem. E aí ela não me acolheu no que eu solicitava. Então isso também pode acontecer. Também vou colocar aqui uma situação, gente, já que eu vejo que tem médicos e que eu tô vendo o Léo, tá, o Erickson, praticamente são médicos aqui na galera aqui, ó. E muitos psicólogos. Gente, tem gente de todo o naipe aqui, como dizem, né? Gente, muito grata, tá? Agora entrou a querida Rossi, né, querida? Você é a parceirona, né, Rossi? De confidências, inclusive. Então, assim, já que tem psicólogos e médicos também aqui, companhia por aqui, profissionais de saúde, também existe esse tipo de coisa no campo profissional. Então, a gente já atendeu clientes onde a mulher veio referindo que ela sofreu abuso de uma pessoa, nem lembro agora, e ela tinha ido a uma psicóloga. E a psicóloga meio que disse a ela, de uma certa forma, que a culpa era dela. Imagina. Uma profissional da psicologia dizer que a culpa era da pessoa. Acontecia, olha, a Isadora também, outra médica querida. Boa noite, viu? Beijo no coração. Gente, eu acho lindo, sabe? Porque esse povo que tá aqui, tudo passou comigo lá pelo CAPS. E eu era preceptora deles. E é muito bacana ver vocês aqui, viu, galerinha do bem? Muito rico, viu? Muito rico mesmo. Muito grata por tudo isso. Ai, perdi o que eu tava falando. Eu tava falando mesmo, gente, lembrei aí. Sobre... Ah, tá. O profissional que quando o cliente traz uma situação e ainda tem postura machista. Então, isso acontece, tá? Muitas vezes também
O profissional que, por exemplo, a pessoa chega falando que o, sei lá, o esposo abusa, o esposo é abusivo ou algo nesse sentido, o profissional às vezes também fala, meio que tenta tapear, mas tem que perdoar. Sabe o ciclo o ciclo do abuso que eu trouxe anteriormente, que eu já trouxe as 3 fases? Muitas vezes o profissional, ele também pratica isso de uma certa forma, ou ele faz isso porque ele não tem o entendimento que a pessoa sofre um abuso ou sofre uma violência. E aí muitas vezes ele perpetua a violência quando ele atende a pessoa e ele atribui aquela situação como normal, ou como que a culpa é da pessoa, ou como quando ele fala que ele tenta melhorar a situação e pede até para a pessoa perdoar o parceiro. Então assim, a gente vive uma sociedade patriarcal onde a mulher, ela é o tempo inteiro vista como aquela que precisa o tempo inteiro obedecer ao homem, ou se submeter ao homem, ou aquela que aceita o que vem do homem, porque de alguma forma o homem ou faz aquilo pro bem dela, né, para ver se cuida, se protege, né? Ou é porque se ele não fez, é porque ele está com alguma dificuldade, algum problema pessoal, se ele foi mais agressivo, mas é porque algo aconteceu. E aí, gente, também não é raro que quando a mulher percebe esse perfil abusador, quando ela finalmente abre os olhos, aí eu falo para quem entrou agora, né? Para que vocês pesquisem, que eu já trouxe isso agora há pouquinho, as 3 fases do ciclo do abuso. É muito importante, tá? Que, né, vocês vejam isso. As 3 fases do ciclo do abuso. Então, muitas vezes a pessoa, a mulher, ela não percebe, não é nem que ela não percebe, ela percebe que ela não quer mais aquela pessoa, aquele homem, porque ela percebeu que ela está nesse ciclo do abuso, que ela sofre abuso, que aquilo não está certo. Então ela finalmente a mente clareou. E aí o homem vai e mostra arrependimento, que é a fase 3 que eu falei, tenta ver se volta com a mulher, fala que muda, que não vai fazer mais aquilo. E aí a fase 3 é a fase que poderia ser uma fase de lua de mel, mas quando na fase 3 que o homem mostra arrependimento, mas a mulher não cede, o que acontece? Que aí é uma outra questão que também faz parte de violência contra a mulher. O homem ameaça, por exemplo, se matar. Então ele começa a colocar para quem está em volta e para a esposa, para a companheira, que a vida dele não tem mais sentido sem ela, que não vale mais a pena viver, e ele começa a ameaçar o suicídio. Isso também é violência contra a mulher, tá? Então, se vocês passam por uma situação assim, isso também é violência, porque o homem, ele sabe de uma certa forma manipular a situação. Ele percebe de uma certa forma como ele manipula tudo isso. E aí muitas vezes a mulher, ela cede, por quê? Muitas vezes cede, ela volta atrás. Também nessa fase, por quê? Por sentimento de culpa. E aí a família tende, mais uma vez a família entra, né? A família, os amigos. Poxa, o homem vai se matar, o homem te ama muito. Ele é muito apaixonado por você, veja como é que ele tá. Ele faz tudo isso porque ele ama você. Ele pensa em suicídio porque ele ama você.
Então, mais uma vez, a sociedade patriarcal, ela justifica o devaneio do homem. Eu vou falar o devaneio, né? Mas ela justifica a atitude do homem. E aí, muitas vezes, infelizmente, a mulher tende a voltar com o marido porque sente culpa, ele se coloca muito muito vítima da situação, né? E a mulher, infelizmente, volta com a pessoa, muitas vezes, né? Quando a mulher não volta com esse marido, o que acontece? Ele começa a persegui-la muitas vezes. Então, ele persegue como ele pode. No campo profissional, ele persegue como ele pode. No campo financeiro, é muito importante falar sobre a violência patrimonial, que é a financeira, que é quando o homem, ele agride a mulher financeiramente. Então, ele tenta tirar da mulher o financeiro para que ela sofra financeiramente. Qual é o único objetivo dele no fundo? É que a mulher seja capturada pelo bolso e ela volte para esse relacionamento, porque ela está com dificuldades financeiras. Então, muitas vezes as mulheres voltam com os seus porque existe uma questão financeira, né? Então, a violência contra a mulher, ela é algo muito louco. Eu vou falar a palavra louco, porque de fato a mulher, ela sofre de diversas ordens. E ela sofre até com ela mesma, porque ela se julga. Porque ela ouve tanto julgamento, e aquela história que eu trouxe um pouco antes, né? Até o julgamento familiar de pessoas que ela tem uma confiança, muitas vezes que trazem que a mulher é o esteio da casa, a mulher é que mantém a família, a mulher. Então, esse peso que ela traz, por mais que ela sofra diversos abusos e violências, tende a mantê-la na relação, sofrendo abusos. E aí eu não vou longe, eu vou para o campo da igreja também. Também atendemos pacientes, clientes que nos trazem, que já procuraram até mesmo a igreja para falar sobre o que sofre em casa, no casamento, sobre abuso, sobre agressões físicas, inclusive. E muitas vezes as pessoas dessa igreja, elas fazem a orientação para perdoar. E aí, o que eu trago a vocês é que, onde quer que seja, onde quer que vocês vão, onde quer que vocês escutem que uma mulher sofreu a violência ou sofre a violência, não tentem abafar isso. Não tentem camuflar. Não tentem falar para a mulher perdoar. Porque isso para a mulher é altamente adoecedor. Porque quem dorme com o inimigo é ela, não é você. Para você tá bem. Mas quem dorme com o inimigo é ela. E aí, gente, eu tenho certeza absoluta que os filhos de uma relação violenta, uma relação onde a mãe sofre abuso, pode ter certeza que os filhos preferem a separação do que se mantém aquela situação. Mas a gente também escuta que não vai ser bom para os filhos os pais se separarem, que os filhos sofrem muito. Os filhos sofrem? Sim, pode ser que sim, mas não tem nem comparação com o grau do que eles sofrem estando numa relação abusiva. Porque os filhos percebem, por pequenininhos que sejam, eles percebem a situação. Tá? Então, assim, o que eu posso colocar vocês aqui, denuncie. Eu sei que não é fácil denunciar, tá? Eu já passei por isso. Você leva meses para resolver denunciar alguma questão. Meses. Porque você se culpa,
você acha que a pessoa ainda gosta de você e aí você não quer fazer aquilo, e os abusos e violências continuam. Mas o que eu posso falar, a forma que tem de parar, né? Eu coloquei também isso lá quando eu fiz o Instagram e coloquei o card principalmente. Como pode parar? Denunciando. O que eu percebo hoje, assim, primeiro coisa é denunciar, ok, né? Se você ainda não foi para esse estágio, mas um ponto importante é você perceber, mulher, né, que está aqui, que sofre violência, que conhece alguém, né? É você perceber muitas vezes que você sofre violência. É que você tenha claro que um grito, uma humilhação, uma fala mais opressora, qualquer coisa nesse sentido é violência. Não é normal, não é amor. E aí, falando sobre amor, o Andrés colocou assim, muitas vezes o amor é tão cego que a gente, né, as mulheres, falam que tapa de amor não dói. Olha, é verdade. É verdade. É tão cego mesmo, meu amigo. Que a gente muitas vezes fala que tapa de amor não dói, ou que, de uma certa forma, quando o tapa vem, como depois vem o momento de paz e de alegria, né? Reconciliação, de lua de mel, de presentes, muitas vezes, a mulher aceita. A mulher aceita. E assim, gente, também conheço pessoas que aceitam e de uma certa forma estão tão acostumadas com o ciclo do abuso, estão tão acostumadas em serem abusadas, que muitas vezes elas vivem essas fases desse abuso mais críticas para que chegue na fase do arrependimento do homem, que é a fase onde ele se mostra muito amoroso. Então, a questão é tão adoecedora, as mulheres estão se põem em um lugar tão adoecedor que elas muitas vezes escolhem que chegue nessa fase de lua de mel, que é a fase que o homem se arrepende. Então, vamos supor, ele bate na mulher, a mulher fala em separação, a mulher sofre, a mulher às vezes vai para casa de um familiar, um amigo, e o homem mostra-se muito arrependido e ela muitas vezes gosta, já está muito acostumada com essa fase, dessa fase onde o homem se mostra arrependido, que ela muitas vezes ela cria situações no sentido de perdoar, né, passar a mão na cabeça, entender, para que chegue essa fase 3 e ela ganhe, ela tem os ganhos dela, né? Que isso é adoecedor, gente. Isso não é uma situação de uma pessoa que está bem emocionalmente, né? Porque mostra que existe uma relação frágil e uma relação dessa mulher onde o poderoso é o homem e ela é inferior e que ela depende dele emocionalmente. A vida dela gira em torno desse homem, né? Desse sujeito masculino, né? E, gente, como eu trouxe lá no começo, para quem não estava, a relação de abuso e violência contra a mulher muitas vezes ocorre em casais homoafetivos, onde muitas vezes um deles ou uma delas veste o papel do macho da relação, inclusive veste o papel de abusador, tá? Então observe isso, tá? Existem pessoas que também se vestem nisso, nessa coisa, né, do homem e pratica abuso também, tá? Galera, eu acho que eu falei bastante sobre isso. É um tema bem
tenso, né? A forma de parar é denunciando. Primeiro é percebendo que você sofre abuso, então peça ajuda, não ache normal algumas atitudes, algumas humilhações. Homem que fala que a mulher não presta para nada, que a mulher não sabe fazer nada, que a mulher nunca mais vai ter uma relação como aquela que tem com ele, que as outras pessoas vão se aproximar dela só para que a usem, depois a jogarão fora. Isso tudo é violência, isso tudo é abuso contra a mulher, tá? Então, assim, não caiam nessa. E denunciem. Aqui em Rio Branco nós temos a DEAN, a Delegacia da Mulher, que ela fica ali na Via Chico Mendes, quase em frente, se eu não me engano, a casa da Lavoura, assim, na Chico Mendes, próximo ao Araújo da Ponte. Então, a DEAN é um lugar onde as mulheres podem ir. Posso falar que eu né, estive lá um tempo atrás, fui muito bem acolhida. Então, assim, recomendo para quem precisar de uma ajuda, um suporte, que procure a Delegacia da Mulher, tá? Não normalize atitudes, não ouçam né, historiezinhas de que o homem não sabe o que faz, ele tá com a cabeça quente, no fundo ele te ama, no fundo ele tá... Não caia nessas histórias, né? Não caia nisso, porque a violência tende a agravar. Quanto mais acontece, pior sempre é a próxima vez. Então, se não é à toa que muitas mulheres se suicidam, muitas mulheres estão em sofrimento mental grave e muitas mulheres, elas... Como eu trouxe há pouco, né? Elas sofrem muito com tudo isso. E elas também se isolam de uma certa forma. Porque ela se julga que ela é a errada. Ela acha que de alguma forma a culpa disso tudo acontecer, o casamento desmoronar, coisa assim, é dela. Que é a falha dela de alguma forma. Então, assim, mulheres, não se culpem. Eu acredito muito no casamento e nas relações, mas desde que eles nutram um ao outro. E uma relação que nutra um ao outro é aquela relação onde a gente busca fazer com que o nosso parceiro, a parceira, ela cresça, ela desperte verdadeiramente quem ela é, ela voe, ele voe. Não é uma relação onde você quer a pessoa presa a você. Você tende, aquela relação que nutre, é aquela relação que você quer ver a pessoa com muita autonomia, que ela voe de fato, né, em diversas áreas, onde a gente incentiva que ela seja quem ela é verdadeiramente, né? Essa é a relação que nutre, aquela relação que soma com você. E é isso, eu acho que eu falei bastante. Gratidão. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas eu espero o feedback aqui de vocês mesmos, caso alguém queira escrever alguma coisa. Gratidão. Se quiserem escrever, ou ao menos falar se foi bacana, se não foi. Darem um tchau se precisar, tá? Se lhe acharem interessante. Mas é isso, é um tema forte, é um tema que de uma certa forma nos afeta, né? Mas é um tema que tá aí, é uma situação que tá aí, com todas as mulheres, em sua grande maioria, ou passou por abuso, ou sofre abuso, ou vê alguém sofrendo abuso, sua mãe sofre abuso, suas tias, suas avós, suas vizinhas, tá?
Mas é isso, muita gratidão a todos e todas. Eu espero ter sido uma soma na vida de vocês, ou na vida de que de repente vocês encaminhem essa live para alguém. Depois eu vou deixar salva no meu Instagram, então vocês podem ir lá depois conferir. É isso, gente, muita gratidão. Ingrid, muita gratidão, querida, viu? Beijo no pai, no seu Edinaldo, tá? Muita gratidão, e eu vou deixar a live, gente, lá no meu Instagram, tá bom? Manda aí para quem vocês acharem interessante, verem sobre isso. É isso, beijos nos corações. Agora são 8h30, quase 8h30, né? Gratidão. E até o nosso próximo encontro aqui, com o próximo tema, que até vocês podem colocar para mim pelo meu Instagram mesmo, ou pelo meu WhatsApp, quem tenha, né? Qual o tema que vocês queiram que a gente fale na próxima vez, tá bem? Beijo no coração de todo mundo. Fique com Deus. Gratidão e consciência, muita consciência. Beijo.